Então, cumprimentá-los a todos nesse domingo, em que iniciamos mais um dia de atividade aqui na Casa Espírita Amor e Caridade. Bom dia a todos vocês que aqui se encontram, aos amigos através da Rádio CA aqui do Facebook. Nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, buscando a nossa paz, a nossa concentração no objetivo maior do nosso trabalho, que é a compreensão da nossa realidade espiritual. Que a Tua paz, Senhor, nos acompanhe neste processo, fortalecendo-nos, instruindo-nos, a que possamos vencer em nós mesmos as resistências ao progresso, à harmonia e à paz. Que assim seja. E hoje nós temos aqui o Edgar Miguel com as suas reflexões. Bom dia a todos. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer o convite da casa, uma casa a quem eu devo tanto, e fico contente de poder tentar contribuir de alguma forma. Então, agradeço muito estar aqui hoje. Muito bem. Nós somos aqueles que procuramos o Mestre em toda parte. De certa forma, nós somos como aqueles que procuravam Jesus enquanto ele estava aqui, na beira do lago, no meio das cidades que ele frequentava, das vilas, das casas, quando ele entrava. A multidão sempre se formava e o procurava, em busca de que ele conseguisse resolver as dores, as doenças, as angústias. Eu ainda nos vejo no meio dessa multidão, procurando Jesus. Talvez estejamos hoje aqui à procura dele de alguma forma, procurando um caminho, procurando uma forma de compreender e fazer da nossa vida uma vida melhor. Nós, muitas vezes, falando de forma geral, nós somos daqueles que sentimos o peso da vida, sentimos dificuldade para nos mantermos de pé diante dos acontecimentos de cada dia, igualzinho o povo da época do qual possivelmente fazíamos parte. E se a gente perceber, aquela multidão que o procurava simplesmente para que ele tirasse as dores, para que ele curasse a doença, a limitação física, nada mais do que isso. E eu fico me perguntando se nós continuamos a fazer as mesmas coisas. Se a gente vem à casa, ou procura um templo, ou para orar, ler um livro, estudar, participar de uma reunião mediúnica, ajoelhar diante de um altar, falando de forma geral e não somente para a comunidade espírita, se ainda estamos procurando Jesus simplesmente para que, qual um passe de mágica ou um milagre, ele venha retirar uma dor, uma aflição, uma angústia, uma dúvida que acomete o nosso coração. Porque que há a angústia dentro dos nossos corações, que somente cresce a dor no coração humano, eu acho que ninguém tem dúvidas. E ainda ficamos perplexos diante de alguns desdobramentos das nossas vidas. Temos medo do futuro, do que pode acontecer conosco, com o nosso físico. Temos medo de que as coisas piorem. Temos medo de que o futuro dos nossos filhos aqui na Terra seja mais complexo, mais difícil. Tenho a impressão, salvo se vocês me disserem que eu estou enganado, que é isso que acontece com a maioria de nós. E quando eu penso nisso, eu só posso chegar numa conclusão. É na conclusão de que nós ainda não entendemos alguma coisa. Porque Jesus não veio para curar os problemas do nosso físico. Não veio para que os nossos problemas diminuíssem.
não veio para que Ele nos elevasse do ponto que a gente está para uma situação melhor. Ele não veio para que nós dessemos um salto na nossa vida e ela se transformasse, qual um milagre, numa vida completamente diferente exteriormente. Não foi isso, entendo eu, que Ele nos trouxe. Ele nos trouxe uma nova forma de pensar, para que nós entendamos qual é a nova forma de viver. Ele nos trouxe um caminho, tanto que Ele se autodesignou, eu sou o caminho. Ele não é um milagre. Ele não é aquele que virá, qual um passe de mágica que a gente tanto busca nos transformar repentinamente. Ele veio nos trazer uma forma, um método. Ele veio nos trazer, insisto, um caminho. E é do caminho que ele precise ser trilhado. É do caminho que cada passo precisa ser dado. E quem dará o passo? Jesus? Não. Somos nós. Cada um de nós precisará trilhar o seu caminho, passo a passo. Possivelmente sem possibilidades de saltos, de pularmos trechos mais difíceis, trechos mais complexos. Possivelmente isso não será possível. Por isso que Ele, na sua trajetória aqui encarnado, Ele nos mostrou como viver. Cada lance da vida dele, cada frase, cada acontecimento que chegou até nós, tem um conceito, ou um conjunto de conceitos que nos dizem como viver, como pensar, como sentir. Mas nós, numa grande ilusão, continuamos a querer que uma mágica aconteça. Procuramos o passe para que tudo seja repentinamente transformado numa situação melhor. Deixamos nossos nomes para que orem para nós, para que alguém melhore alguma coisa de nossas vidas. As nossas orações ainda são assim, de forma geral. Meu Deus, durante a manhã, que meu dia seja ótimo. Que nada de mal me aconteça. Querendo pedir ao Pai no fundo de que tudo seja conforme eu gostaria que fosse. Completamente esquecido que ao final da prece, muitas vezes oramos o Pai Nosso, onde lá no meio está escrito, está dito, seja feita a tua vontade, e não como eu quero. Tudo isso nos parece que não nos aprofundamos no entendimento do que significa essa nova forma de viver. E muitas vezes nos sentimos desamparados. Muitas vezes, quando o dia vai para uma direção que a gente não quis, não planejou, não pensou, quando as pessoas tomam ações e vivem de uma determinada forma, pessoas queridas, quando as coisas ao nosso exterior acontecem de uma forma que nos faz sofrer, que nos doa, a gente se sente desamparado. E chegamos à ousadia de pensar que estamos sendo castigados. Quase numa ofensa ao amor do Pai, que não sabe o que essa palavra significa. Pois não há castigo. Chegamos a não ter confiança, só porque uma doença surge, só porque alguém desencarna, só porque algo saiu diferente, exigindo de nós um novo posicionamento, exigindo que houvesse mais trabalho íntimo, mais esforço. Eu, falando dessa forma, talvez um pouco contundente, não estou minimizando as dores que sentimos
Quando abrimos o exame médico e nos defrontamos com uma doença que muda completamente a nossa vida. Não estou minimizando as dores de todos nós que sofremos quando o ente querido muda de lugar na vida. Não estou minimizando quando perdemos o emprego e abrimos uma fase da nossa vida mais difícil. Não estou minimizando. Mas gostaria de ressaltar hoje, se vocês me permitem, que há bastante tempo uma nova forma de viver. E apesar de lermos isso nas obras básicas, e de estarmos lendo há mais de 2000 anos no Evangelho, que há uma nova forma de viver, diferente, que faça com que as dores não sejam mais como as vemos, que faça com que os acontecimentos tenham outro significado, outra conotação. Porque não sei se a gente já percebeu, a vida exterior não irá mudar. As doenças prosseguirão ao nosso lado. As pessoas continuarão livres para serem como elas são, infelizmente, diferente do que a gente gostaria. Não sei se a gente já percebeu, nas milhares de vidas que nós já tivemos, que o tempo será diferente do que eu gostaria. Haverá calor quando eu quero frio e frio quando eu quero calor. Que os acontecimentos, os governos, as instituições, elas terão vida própria diferente do meu desejo. E de que aparentemente tudo está contra nós. Aparentemente. E por isso temos tanto medo do futuro. Temos tanto medo de cada dia até. E esse medo tem crescido substancialmente, tomado conta de nós, fazendo com que as síndromes do pânico sejam praticamente uma epidemia. E por que elas são epidemia? Porque o mundo está pior? Não. Até porque ele não está pior. Ele está melhor do que há 200 anos atrás. Mas é porque nós, num processo acumulativo, estamos cada vez mais com medo. Num processo de incompreensão, estamos cada vez mais sem entender por que as coisas são como são, apesar do imenso material à nossa disposição. Temos lido os livros espíritas desesperadamente à procura de um caminho, sendo que o caminho já foi posto. E que posso dizer que não há mais nada novo a dizer. Não há novas instruções a serem colocadas para nós. Não há novas diretrizes. As nossas dúvidas, que são a mesma há milênios, já foram respondidas. Mas continuamos a procurar respostas. Sabem por quê? Penso eu. Porque não concordamos com a resposta dada. A resposta dada não tem nos satisfeito. Por quê? Porque não é a que queremos. É a melhor. É a única. Mas não a queremos. Até quando choraremos? Até quando deixaremos o nosso coração adoecer de pânico, de medo, de desespero, de angústia, sendo que o banquete está servido. E nós somos aqueles que continuamos a morrer de fome do lado do banquete. A mesa está posta. É só se servir. Essa é a mesa que nos alimentará para sempre. E qual a água do poço de Jericó? Ali tem a água que mata a sede para sempre. Mas estamos morrendo de fome e de sede, ao lado da fonte e do banquete, por opção. Se há algo que eu possa considerar triste, é isso. Porque se já temos a solução para as doenças, a solução para o medo, a solução para as angústias, para o desespero e para a sensação de estarmos perdidos, se já temos esses remédios, realmente, o que haverá de mais triste diante do doente que se recusa a tomar o remédio, que nem amargo é?
porque é infinitamente mais fácil de ser digerido do que a vida que estamos levando. Há alguns meses atrás, me chegou uma pergunta de Emmanuel, uma pergunta terrível. Eu fiquei perturbado por meses e eu gostaria de compartilhar essa perturbação com vocês. Quem sabe vocês ficam bastante perturbados como eu. Existem más perturbações e boas perturbações. Eu espero estar levando uma boa, Chico. A pergunta terrível é a seguinte: como ousas enfrentar o mundo sem uma luz? Como ousas enfrentar o mundo sem uma luz? É uma pergunta terrível, não é? Dentro dela há uma afirmação. A afirmação de que nós estamos cometendo a ousadia de caminhar no escuro sem uma luz. É uma ousadia, não é? Eu imagino entrarmos numa mata escura e fechada, numa noite sem lua e estrelas, à procura de um destino feliz, sem nenhuma luz, à mercê dos buracos que eu venha encontrar, dos galhos baixos das árvores que batam na minha cabeça sem que eu veja, dos animais ferozes que possam me atacar no meio do caminho, sem uma luz. Andando muitas vezes em círculos, perdidos, sem rumo, mas desejando desesperadamente chegar no meu destino, que é a felicidade. Sem uma luz, muita ousadia. Qual é a luz que o Emmanuel sugere? Eu sei que apareceu na cabeça de vocês que a luz é Jesus, que a luz é o Evangelho, que a luz é o Pai, que a luz é a fé. E todos que pensaram em coisas assim, entendo eu, acertaram. Eles são a luz. A luz está acesa, para que ninguém se perca na mata escura da vida. Mas estamos levando a luz no caminho que trilhamos? Estamos utilizando a luz que irá iluminar a mata escura, para que a gente saiba onde a gente pisa, para que a gente veja de antemão o buraco e desviemos, para que a gente se abaixe diante de um galho e não soframos? Estamos utilizando a luz? Talvez não. O que é essa luz, né? Quando eu penso nessa luz, eu penso no amparo permanente. Eu me vejo andando nessa mata escura chamada vida encarnada, onde nós, como ser, vivemos uma situação especial, né? Uma situação de profundas limitações em termos de memória, em termos de percepções. E não que isso seja um problema, mas sim uma necessidade para o nosso processo educativo. É imperioso que a gente se lembre que estamos numa escola, que nós somos seres imortais. Essa informação tão importante, porque muda a nossa perspectiva, tão importante, tem sido esquecida. Ela também faz parte da luz que ilumina a nossa forma de pensar, de sentir e de viver. Sabermos-nos imortais muda completamente, relativiza completamente cada um dos problemas que a gente tem aqui, exclusivamente aqui, muitas vezes na Terra.
Porque quando eu me pego doente, diante da certeza e da convicção da imortalidade, eu percebo que eu não estou doente. Quem está doente é o meu corpo. E que essa doença terminará, nem que seja com o desencarne. Diante do desencarne, diante da informação, com a informação da imortalidade, no que o desencarne se torna? Muitíssimo menos grave. Alguém foi viajar. Eu estou indo viajar. É só isso. Ainda dizemos no meio espírita, se eu desencarnar, como assim se? Como se eu temesse, como se o desencarne fosse algo ruim. O desencarne é algo ruim, gente? Porque se é, eu fui mal informado. Fui mal informado ou interpretei mal quando a gente lê em alguns livros que o desencarne é uma libertação. Que o desencarne é um voltar para casa. Alguém aqui não gosta de voltar para casa? Para o ninho acolhedor de um lar? Não nos esforçarmos para termos o entendimento destas questões é não utilizar a luz. E ousar continuar caminhando no escuro. Por opção. Por absoluta escolha. Eu falava do amparo, que é essa luz, e que a gente estuda e conclui que não há desamparo. Vocês concordam comigo? Não há desamparo. É possível pensar, diante da grandeza do amor do Pai, que por um segundo sequer ele se esqueça de algum de nós. É possível pensar isso? Não, né? Me parece lógico e inconcebível, diante do conceito de um amor infinito. Podemos pensar que o Pai nunca nos desampara? Podemos? Se podemos, por que nos sentimos desamparados em tantas situações? Por quê? Há um problema aí. Porque o conceito de que não há desamparo não pode ficar dentro das reuniões de estudo. Não pode se circunscrever aos momentos que eu estou lendo uma obra espírita ou o evangelho. Não podem. Isso precisa estar dentro do nosso viver, da nossa vida. Isso precisa fazer parte das nossas convicções. E a nossa forma de viver e de ver a vida precisa ter essa lente que muda as coisas. Não há desamparo. E aí alguém pode me perguntar, Edgar, mas eu não entendo. Se não há desamparo, por que adoecemos? Se não há desamparo, por que o ente querido sofre e eu sofro também? Se não há desamparo, por que há desemprego? Por que há assassinatos? Por que existem crimes? Por que me ofendem? Por que me machucam? Se não há desamparo, por que Deus permite que tudo isso ocorra? E só há uma resposta. Porque nós não estamos entendendo o que significa cada uma destas coisas. Porque continuamos a entender os acontecimentos da vida física como há milhares de anos atrás. Como se o Cristo não tivesse vindo e nada soubéssemos sobre o que ele disse. Continuamos a viver, de forma geral, no grosso, da mesma forma, com o mesmo conceito, com a mesma visão. Ainda acreditamos em tragédias. Eu penso que tragédia é uma palavra que não consta no vocabulário divino. Não há tragédias, gente. Não pode haver. Ah, mas morreram 100. Qual o problema? Morreram 100.000 naquele maremoto lá na Indonésia, alguns anos atrás. Qual o problema? Por que isso é uma tragédia?
eu preciso que alguém me explique. 100 mil voltaram para casa. 100 mil encerraram um dia na escola. 100 mil encerraram um ciclo para começarem outro, na vida imortal. Só isso que aconteceu. Se é verdade que estamos aqui para aprender a sermos felizes, se é verdade que a vida encarnada é um dia na escola, e que o corpo físico nada mais é do que um uniforme que nos permite entrar na escola e aproveitá-la, se isso é verdade, tudo o que acontece aqui na escola são lições. São exercícios úteis para que eu aprenda a ser feliz, para que eu afira, para que eu avalie-me o quanto já sei, o quanto já integralizei a minha consciência, o quanto aquele ensinamento já faz parte de mim. Só isso. Um exercício. Então, quando eu abro o exame médico e eu vejo que ali uma parte do meu corpo está em desequilíbrio, eu acabo de começar um exercício, onde ele é tão intenso que antes de começar a executá-lo, eu preciso entender o que ele quer de mim, o que ele quer que eu aprenda. Eu preciso entender aonde ele dói, o que ele me causa, o que ele significa. E depois eu vou vivê-lo. Quando eu perco o emprego, eu começo um exercício que mexe com um conjunto de coisas dentro de mim, trabalhoso sem dúvida, como todos os exercícios, mas que visa exclusivamente me ensinar a ser feliz. Alguém deve estar pensando, mas é difícil? Sim, obviamente é difícil. Porque todo exercício que eu não sei fazer é difícil. Até quando é difícil? Até que eu aprenda. Porque depois fica fácil. Não é assim? Eu sei que há professores e professoras presentes e eles conhecem essa dinâmica. Todo exercício novo, e a vida só nos traz exercícios novos, porque ela é sábia no uso do tempo. Todo exercício novo é difícil, até que se aprenda. Então aprendamos. Ainda como há milhares de anos, chamamos de tragédia tudo que exige esforço. E adoramos tudo aquilo que aparentemente não exige esforço. Chamamos de tragédia a doença, e só para dar exemplos, o desemprego. Mas estranhamente, não chamamos de tragédia ganhar na loteria sozinho. Estranhamente, e eu não estou sendo irônico, hein? Não chamamos de tragédia ter saúde física. Estranhamente, não chamamos de tragédia nosso corpo ter nascido perfeito. Enquanto alguém chamará de tragédia se ao descer a escada quebrar a perna, ninguém chamará de tragédia se ao descermos da escada ninguém quebrar a perna. Porque todas essas questões que eu citei são exercícios. Ganhar na loteria sozinho também é um dificílimo exercício. Alguém aqui sabe viver na direção da felicidade se ganhar hoje 30 milhões na loteria? Eu não perguntei se alguém aqui sabe gastar esse dinheiro.
Eu perguntei se alguém sabe viver com 30 milhões na direção da felicidade. Verdadeira, é claro. Alguém aqui sabe viver na direção da felicidade quando temos saúde? Quando temos emprego? Quando temos uma família estável? Quando o nosso físico tem plenos movimentos? Aqui, todos nós aqui sabemos viver na direção da felicidade quando temos uma casa que nos abrigue, quando temos dinheiro para alimentação, para veste, para o lazer, para criar nossos filhos. Sabemos viver estes exercícios. Talvez sim, talvez não. Mas só consideramos exercícios aquilo que exige esforço e dá trabalho. Olha que visão anterior ao Cristo que ainda temos, não é? Porque a visão do Cristo não é essa, entendo eu. E veja, fazendo um parêntese, eu só estou colocando o meu ponto de vista. Felizmente, e eu fico tranquilo quanto a isso, vocês todos têm a liberdade e a responsabilidade de pensarem como desejarem. E vão saber, entendo eu, pesar as minhas palavras e de todos que aqui vêm, avaliarem se são úteis, se devem ser aproveitadas ou não. Porque cada um de nós somos senhores da nossa vida e responsáveis exclusivos do nosso futuro, do nosso presente, do que fazemos. Esse é só o meu ponto de vista. E gostaria muito de discuti-lo. Eu sei que essa casa não tem o hábito de que a plateia dialogue conosco. Eu ficaria grato se alguém levantasse a mão e colocasse alguma questão, principalmente se discordasse. Porque entendo que uma casa espírita é um lugar de fermentação de ideias, né? É um lugar de livre pensar, e que a riqueza está nessas oportunidades. Dentro desta ótica, não há desamparo. Dentro dessa lógica, não há desamparo. E quando eu recebo um exercício bastante trabalhoso, a vida está confiando que eu sou capaz de aprender com este exercício. Não estou sendo castigado, não há o que temer. O meu Pai, aquele que sabe tudo sobre mim, percebeu que eu cheguei num ponto onde estou capaz de fazer aquele exercício que eu não tenho a menor ideia de onde começar, por onde começar a executá-lo. Mas Ele, que tudo sabe, cria as condições ideais, as melhores, para que eu aprenda. Porque cheguei no ponto X de amadurecimento que me dá condições para aprender alguma coisa que me trará mais felicidade, que me trará mais paz, mais fortalecimento íntimo, que é, no final das contas, o que todos nós buscamos. Não há castigo. E aí eu preciso concluir que, na verdade, o Pai não nos ampara apenas para que eu consiga viver aquela fase trabalhosa da minha vida. Ele não me dá, eu insisto, apenas o amparo, o fortalecimento, o apoio, a sustentação, as dicas para que eu resolva aquele exercício. E essa resolução é absolutamente íntima. É sempre
na direção de uma nova forma de viver, da forma correta de viver o exercício, de uma transformação do sentimento, da educação do meu coração, a educação do meu sentimento, que normalmente é infantilizado, é imaturo, qual uma criança de 5 anos. Talvez nós possamos entender que além desse amparo do entorno, que eu diria, do amparo do contexto, onde ele me dá todas as condições para que eu consiga entender a lição e me transformar na direção da felicidade, talvez a gente possa entender que o exercício é o amparo divino. O exercício, a doença, o desemprego, o ganhar na loteria, o ter saúde, o ter uma família, que tudo isso representa o amparo divino. E eu darei um exemplo que sustenta essa minha forma de pensar. Eu sei que os pais presentes, que têm filhos, bem, são pais porque têm filhos, quando a criança tem 3 ou 4, não sei, uma determinada idade, esses filhos são levados para a vacinação, Então você pega a criança toda feliz, brincando lá na sua casa, pega ela, os pais levam a um posto de saúde, entregam essa criança a uma doce enfermeira, mas uma estranha à criança, e essa criança aplica-lhe uma vacina no bumbum. Ela chora, muitas vezes desesperada, e deve se perguntar no seu íntimo: o que será que aconteceu? Por que me fazem sofrer? Por que me tiram do meu brinquedo, onde eu estava tão feliz, me entregam para uma estranha? Por que meus pais permitem que ela me fira, me arranque sangue, me faça chorar e sofrer? Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que eles não me amam mais? Será que eu estou sendo castigado? Talvez pense essa criança. E aí os pais dizem para ela enquanto ela chora: calma, filho, isso passa. Não se preocupe. É para o seu bem. Não é assim que falamos? Será que o pai não nos diz a mesma coisa? Quando é necessário a vacina da doença, a vacina do desemprego, a vacina do ente querido, que vai por um caminho que lhe trará mais dor. Quando ele traz a vacina do próprio desencarne, ou do desencarne de alguém que queremos. Quando ele traz a vacina de alguém que nos fere, nos ofende, briga conosco injustamente. Será que não é uma vacina quando temos saúde, quando temos emprego, quando temos alimentação, dinheiro? Será que também não é uma vacina que, como toda vacina, visa evitar que soframos muito mais? Será que a vacina é uma tragédia? Não, não é. Aquela criança não pode compreender o que está acontecendo. Ela não consegue, ela não tem condições, capacidade para entender por que aquela dor, que para ela é a maior do mundo, é boa. Evitará males e dores muito maiores. Ela não pode compreender. Mas nós podemos. Mas só podemos se quisermos. Queremos compreender isso, gente? Ou ainda é cômodo não compreendermos que a nossa vida não depende do Pai, não depende de Jesus, dos espíritos amigos ou de quem quer que seja encarnado, mas depende de mim. Depende do que eu faço
penso e sinto que não são as circunstâncias fora de mim que determinam a felicidade, como o Evangelho já nos diz, que depende do meu esforço em me harmonizar intimamente, permitindo que a minha consciência, o meu ser profundo, Deus dentro de mim, me diga: parabéns. Queremos compreender que nós podemos ser felizes hoje, se começarmos esse esforço de ver diferente, de deixarmos para trás a vitimização e de deixarmos para trás hábitos que eu sei são muito arraigados. Eu falando parece tão simples, né? Vamos ser felizes agora e está tudo certo. Não, não é assim. Todos nós sabemos. A mudança da compreensão é o início do caminho, é o primeiro passo do caminho. Haverá todos os outros. Haverá o trabalho de muito tempo dentro de nós, onde nós teremos que dia a dia educarmos o nosso sentimento infantil que exige. E até hoje tem nos convencido que se as exigências desse sentimento infantil, se não atendidas, nos deixará infeliz. Acreditamos que quando sentimos ciúme, se não formos atendidos, seremos infelizes. Que quando nossas carências não forem atendidas, seremos infelizes. Temos caído nessa armadilha, porque ela é até conveniente, eu sei. Mas talvez, anos e anos e anos e anos, caminhando na mata escura, sem luz, por decisão. Anos e anos e anos, carregando o jugo do mundo, carregando as angústias, as dores, as mágoas, a tristeza e o medo. Talvez esses anos e anos já nos tenham deixado bastante cansados dessa caminhada inglória, que só nos fez cair em buracos, e só nos trouxe aonde a gente está. Talvez já estejamos cansados do caminho que não é o caminho de Jesus. Ele aguarda, amoroso e paciente. Não sem razão, ele disse que nos aguardaria até o final dos tempos. Porque ele sabia e sabe que cada um de nós tem o seu tempo de amadurecimento e de compreensão. Está tudo certo. Ninguém será condenado por demorar. Somos todos imensamente amados. Todos. Tanto que ele nos trouxe imenso consolo quando garantiu e prometeu ao Pai que ninguém ficaria para trás. Que ele viria buscar o último de nós. Como é bom saber disso, não é? Que se eu for o último de todos, eu não serei esquecido. E esse consolo imenso há de nos acalmar, há de nos aproximar de Jesus e da bondade do Pai, aumentando a nossa confiança de que esse amor divino, talvez para nós seja ainda incompreensível, mas é gigante. E ninguém ficará para trás. O que falta é essa decisão de sairmos de uma superficialidade
e de nos aprofundarmos. Aprofundarmos onde, alguém dirá? Em nós mesmos. Acreditamos, talvez, que a vida verdadeira seja o mundo espiritual. De certa forma, sim. A vida real, o nosso habitat, o nosso lar natural é o mundo espiritual. Por quê? Porque somos seres espirituais. Porque somos espíritos, não seres encarnados. Aqui é passageiro. Então, o nosso ambiente natural é o mundo espiritual, sem dúvida. Mas a vida verdadeira não é lá. A vida verdadeira é dentro de cada um. Porque é lá que tudo acontece. É lá que eu sou feliz e sou triste. É lá que eu tenho medo e confio. É lá que eu descubro tudo. É lá que eu me iludo. É lá. Mas, até hoje, generalizando, como sempre, temos vivido de costas para nós mesmos. Mal nos conhecemos a nós mesmos. Nos relacionamos muito mal com as pessoas fora de nós, porque nos relacionamos muito mal conosco mesmo. Aliás, mal nos conhecemos. Mal sabemos o que está acontecendo dentro de nós. Somos ainda o grande desprezado. Porque procuramos tudo para fora. Aquela multidão da qual fazíamos e fazemos parte, que procurava Jesus apenas para curar as mazelas do corpo, continua sendo nós mesmos. Querendo que alguém, como eu disse num passe mágica, tire aquilo que nos dá trabalho. E o Pai, e Jesus possivelmente olhava aquela multidão e olha até hoje, algo entristecido. Ele falava para os discípulos: vocês ainda não me compreenderam, mas eu entendo. E ele deve ainda dizer para nós: vocês ainda não me compreenderam, apesar de já poderem. Não compreenderam que eu não vou curá-los. É vocês que vão. Só vocês podem curar aonde está a doença verdadeira. Lá dentro. Lá no íntimo de cada um. E que as doenças do corpo nada mais são do que um alerta para tudo que está desarmonizado e com problemas lá dentro. E eu digo mais, os problemas externos, problemas entre aspas, porque já decidimos que nem há problemas mais, não é? Acabamos de decidir que só há exercícios. Que os exercícios externos trabalhosos que temos só estão ali porque não estamos tratando do local exato aonde estão os nossos desequilíbrios, na nossa vida verdadeira, dentro de mim. Então, para caminharmos para o final, esse é o ponto que eu considero mais importante na nossa vida. Nós vencermos a camada de superficialidade com que vivemos, nessa agitação do dia a dia, que é uma armadilha e que é uma escolha. Não, eu tenho que fazer muita coisa. Não tem. Você só escolhe fazer muita coisa. E depois elas viram desculpas, sendo que foi você que escolheu. E, portanto, é responsável. A nossa responsabilidade como alunos aqui na escola encarnada é se esforçar para ser feliz. Se esforçar para entender os exercícios, o que eles pedem, e criar o esforço, o trabalho íntimo de aprender apenas o que a vida nos propõe aqui na Terra. É só isso.
Nós não temos outra responsabilidade maior do que essa. Se nós entregarmos milhares de cestas básicas durante a nossa existência, se nós distribuirmos a maior parte do nosso dinheiro, se nós dermos palestras para milhares de pessoas, escrevemos milhares de livros, se nós alimentarmos milhares de boca, se nós orientarmos milhares de pessoas, se nós beneficiarmos e ajudarmos milhares de pessoas a serem felizes, e não dermos um passo na direção da própria felicidade, nós quase nada fizemos. Porque quando encerrarmos esse trecho do caminho, acredito eu, que a única pergunta que nos farão, ou a única pergunta que nós mesmos nos faremos é: o que você fez de você? O que você fez com você? Você deu algum passo na direção da própria felicidade verdadeira? Torço para que vocês fiquem bastante incomodados, como eu fiquei. Que Jesus nos abençoe. A questão colocada é interessante, que a gente pense nela com uma certa profundidade. Sermos grandes desconhecedores de nós mesmos é um fato. Continuar desta forma é um propósito, é uma escolha. As consequências desta escolha são os fatos que vamos colher para reclamarmos da própria vida, das próprias escolhas, como fazemos agora. Ou seja, se não dermos aquele passo que o Edgar fala em direção à nossa própria felicidade, vamos estar num círculo vicioso, fazendo sempre as mesmas coisas. Os hindus chamaram isso de roda de Sansara. Ou seja, a gente está sempre rodando e sempre reprisando as mesmas coisas, tentando aprender com os mesmos erros. A partir das luzes que já temos, não só do Evangelho, mas da ciência também, da filosofia, já é tempo de imprimirmos um novo ritmo no nosso jeito de pensar, no nosso jeito de sentir, no nosso jeito, principalmente, de ser. Jesus havia disse que toda vez que fazemos um benefício a um daqueles pequeninos do caminho, seja quem for, era a ele mesmo que esse benefício estaria sendo feito. Mas ele disse também que além de amar a Deus sobre todas as coisas, é preciso que amemos ao nosso próximo como a nós mesmos. Ou seja, é impossível amar quem quer que seja, inclusive Deus, se nós não nos amamos. É por isso que o Edgar fala que a pergunta ou a questão de Emmanuel está amargando ainda lá nos ressentimentos dele. E isso deve amargar nos nossos também, com certeza, por algum tempo, até que tenhamos coragem de acender essa luz dentro de nós mesmos para ver o que temos que fazer para compreendermos-nos e sermos realmente felizes. Vamos pensar assim, e vamos elevar o nosso pensamento a Deus.
Porque enquanto criaturas desta jornada infinita, onde tudo que buscamos é a felicidade, apesar de já termos andado tantas eras, tantas léguas, tantos tempos, ainda não conseguimos tirar os pés do mesmo lugar em que o firmamos pela primeira vez, há séculos e séculos antes do dia de hoje. Pai misericordioso, o que é que fazemos errado? O que é que não estamos enxergando? O que é que não compreendemos? É tempo, Senhor, de compreendermos esta verdade e de darmos passos reais para fora de nós mesmos, para além das guerras, das tristezas, dos julgamentos, do ódio, da vaidade, do egoísmo, do orgulho, e encontrarmos-nos em plenitude espiritual, Senhor, vencendo a nós mesmos nestes caminhos que Jesus nos ensinou. É para nós, Senhor, que te pedimos neste momento a tua misericórdia. Cada um de nós, independentemente de onde estamos, do que somos, o que fazemos, o que pensamos. Porque sabemos que em todas as esferas, em todas as faixas vibratórias, encarnados e desencarnados, tem a sua plena autorização, a sua plena condição de superar a tudo isso e ser felizes, bastando para isso a vontade, bastando para isso vencer o egoísmo, permitindo que os outros também sejam felizes. Pai, quem sabe, até o final deste pequeno interstício de tempo em que paramos para refletir, se não nos livramos das peias e dos véus que nos imobilizam a ação e o pensamento. Liberta-nos e que se cumpra sempre a tua vontade. E que assim seja.